A falta de Jesus na vida de qualquer pessoa te coloca numa posição de vulnerabilidade, aonde o inimigo tem a oportunidade de agir e atrapalhar tudo, porque a palavra já diz que o maligno veio senão para matar, roubar e destruir. E quantas famílias estão sendo destruídas por causa do acesso que Satanás está tendo na vida de cada um e está causando aí toda a confusão que ele é perito em causar. Bem, eu vim trazer aqui para vocês hoje um vídeo para a gente poder refletir a respeito de uma situação, daquele jogador, o Kaká. Ele que é um cara que foi muito famoso, que teve uma vida aí repleta de conquistas. Ele sofreu um divórcio, A esposa dele abandonou ele, dizendo que ele era bom demais, ele era bonzinho demais. Geralmente quando a gente pensa em casamento, a gente pensa que o homem e a mulher, eles precisam buscar a Deus. Nesse vídeo, a pastora Sara Shiva, ela esteve participando de um podcast, o Redcast, e nesse podcast ela falou a respeito dessa situação. Ela foi confrontada ali pelo apresentador com a seguinte pergunta: tudo bem, a gente está falando sobre santidade, sobre preservar o relacionamento, mas e o Kaká? O Kaká era um homem muito certo, era um homem bonzinho, temente a Deus, ele orava, ele buscava, ele tinha uma vida de santidade, mas independente disso, isso não impediu que o casamento dele terminasse. E a pastora Sara Shiva, ela traz um posicionamento ali bem interessante, uma explicação bem interessante a respeito desse assunto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Glauber, seja muito bem-vindo ao canal Fique Fi. Desde já eu te peço que assista esse conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado de alguma forma. Mas antes, eu preciso te pedir que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. Quer ajudar o canal? Não esquece de deixar o seu like, comente qualquer coisa aqui embaixo para poder ajudar no engajamento. A sugestão de palavra é essa aqui, ó. No mais, fica na fé, fique firme e bora pro vídeo. Não é santificar, a solução é se converter a Cristo. Voltar, converter significa voltar. A solução para relacionamento é obedecer a Deus, fazer os protocolos, fazer as coisas direito, entendeu? E o Kaká? O Kaká era o homem perfeito, não era? Ou aparentemente. O cara era bonito, rico, famoso, bola de ouro. Eu não acredito. Casou virgem. Eu não acredito. Sabe, pessoal, a gente costuma idealizar, ver a pessoa ali porque ela é uma pessoa ali bem aparentada, porque ela é uma pessoa bem sucedida, de colocar a pessoa como o homem perfeito, a mulher perfeita. Irmãos, perfeito é só Jesus. Às vezes a pessoa aparentemente ali, ela tem uma estética, ela tem um comportamento diante da sociedade, mas que vai dizer o caráter dela é só o Senhor. Seguiu. Deixa eu te falar, eu não acredito. Você já falou no seu canal sobre o negócio do Kaká? Possa ter mexido ali sem nenhuma legalidade. Eu não acredito. Falou no seu canal sobre o Kaká? Não, eu gostaria muito, mas eu gostaria primeiro de falar com ele para que eu pudesse ter essa autorização. Sobre legalidade, pessoal, as coisas acontecem na nossa vida da seguinte forma: através de permissão ou através de legalidade. A permissão é quando o próprio Deus, ele permite que a gente passe por provações, como o Senhor fez na vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus, era um homem ali que o próprio Deus deu testemunho dele diante dos anjos. Porém, o Senhor permitiu que Satanás tocasse ali nos bens de Jó, nas coisas que Jó tinha, mas a única coisa que o Senhor não permitiu é que ele tocasse na vida de Jó. Então o Senhor, ele permitiu que Jó passasse por tudo aquilo para provar a fé de Jó. E Jó, ele ainda fala no final do livro dele, que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Agora, Jó pôde contemplar o Senhor com seus próprios olhos. Ou seja, Deus, ele permite a gente passar por provações, tá? Então essa é a permissão. Porém, existe a legalidade. E a legalidade acontece de outra forma. Quando o ser humano, ele comete o pecado, ela abre uma porta de legalidade na vida dela, na qual permite que Satanás tenha acesso e toque na vida dela, para poder fazer as artimanhas dele aí para prejudicar a vida da pessoa. Então a gente precisa pensar bem nisso. Às vezes acontece uma situação, se você aprofundar, irmão, se você pesquisar ali, aprofundar na vida da pessoa, você vai saber se está havendo uma permissão, se está havendo uma legalidade, amém?
Continua. Eu tenho respeito pelos irmãos e assim, eu imagino que ele deve ter sofrido muito. Eu tenho respeito pela vida dele, mas tem coisas que eu gostaria de conversar com ele no particular, perguntar pra ele, pra mulher dele atual e conversar. Coisas que eu não poderia falar. Porque eu iria fazer a pergunta e eu te garanto que em 20 minutos de conversa eu descubro a realidade. Porque eu sei se as perguntas certas. Você já viu o livro... Eu diria, como é que foi assim? Tal coisa você fez? Pá. Tem coisa aí. Deus é bom. Deus nunca deixaria uma coisa dessa acontecer. Dá sinal à pessoa que não vê. Eu também sou dessa opinião, porque se a pessoa tá vivendo um relacionamento na casa do pai, ela tem o seu relacionamento ali firmado na palavra, eu acredito que Deus não permite que um casamento firmado na palavra ele termine. Tinha alguma coisa ali, irmão. Talvez tinha só a aparência de que estava vivendo ali em santidade, buscando o Senhor. Talvez era só o Cacá que buscava, ela já não buscava tanto. Ou talvez houve ali portas de legalidade abertas de ambas as partes, né? Esse pessoal, eles vivem no meio diferente do convívio da maior parte dos brasileiros. Então eles têm acesso ali a pessoas que na maioria das vezes não são cristãs. E às vezes você está convivendo demais ali e você começa a ver coisas, a ouvir coisas e essas coisas acabam te contaminando de alguma forma. Não estou dizendo que esse é o caso dos dois, o motivo dos dois ter terminado, porque eu não sei profundamente a história do que o Cacá falou. Porém, é algo que a gente vê na maioria dos casos. Beleza? Seguiu. Tem alguma coisa aí. Você viu aquele livro que ele cita lá? Prova de Fogo? Você recomenda esse livro? Olha, eu não li o livro, né? Eu sei que o filme eu também não vi inteiro, poucas cenas do filme, mas eu sei que é um filme de restauração, né, de casamento. Então, quem não viu o filme Prova de Fogo, é um filme muito bom. Ele é um filme voltado aí para casais, né? Fala ali a respeito de um cara que vive focado no trabalho dele. Ele é um bombeiro, né? E ele se dedica ali à profissão dele, que é salvar vidas, se orgulha do que ele faz. Porém, ele focou tanto na profissão dele que ele começou a deixar de lado a esposa dele. Começou a deixar de qualquer forma o casamento dele. Aí a esposa dele começa a se estressar com ele e tudo até chegar no ponto de querer se divorciar dele. E a trama começa a partir daí, né? Como que ele vai fazer para restaurar esse casamento? É um filme muito bom. Tá, eu recomendo, não espero uma mega produção de Hollywood, mas eu falo por parte do filme, eu sei que o filme é um filme muito bom. Se o filme ele é bom, eu tenho certeza que o livro ele é ainda melhor. Continua. O que eu entendo é que o valor do que ele quer passar, da mensagem que o escritor quer passar, é o valor do homem fazer pela mulher, lutar pela mulher, renunciar pela mulher. É o que eu entendo. A questão é, essa mulher vale a pena? Uma mulher que o cara e diz que ele era bonzinho demais, se isso for verdade, que ele era perfeito demais, cara, tem algum problema, você concorda? Depois você ela concorda disse... que aí tem problema? Aí tem problema, cara. Isso não é normal. Tem problema. Depois ela disse que ela nunca disse que ele... Mas aí a gente precisa pensar o seguinte, tá? Eu não sei qual raciocínio que a pastora quer chegar ali, mas eu sei do seguinte, que, cara, você tem a opção de você escolher enquanto você tá namorando, tá? Você tá fazendo a corte ali, procura conhecer o máximo de como que é a sua namorada, como que é o seu namorado, pra quê? Para não acontecer de casar e se arrepender. Porque, pessoal, depois que casou não tem jeito mais, não tem como. Eu confesso para vocês que eu sou um cara que eu fui divorciado. Porém, era num tempo enquanto eu não conhecia Jesus, eu não sabia da palavra direito. Depois disso, quando eu vim para a presença do Senhor, eu já estava com a minha esposa atual. E ela se converteu junto comigo e a gente começou a caminhar junto. Então, o que acontece? Seguindo esse raciocínio aí que a pastora propôs ali, será que essa mulher compensava? Será que ela valia a pena? Irmãos, depois que casou, vale a pena. Não tem como fugir não. Tá? Se não valia, vai ter que passar a valer. Seguiu. Era perfeito demais. Obrigada, então tem coisa aí. Mas aí ela disse que o cara, ele nunca traiu, nunca agrediu, que ele era um ótimo pai, ótimo esposo, tipo assim, dá atenção e tal, cristão, primeiro namorado, mas ela não sabia por que ela não tava feliz. Tipo, o que ela disse é público. Gente, a grama do vizinho ela é sempre mais verde. E eu vou falar por minha visão de experiência de outros casos que eu já vi. Nesse aspecto, a impressão que tem é que tinha boi na linha, como a gente diz aqui, sabe? Muito provavelmente tinha alguém ali, ou algum cara que se interessou nela e começou a falar com ela coisas, ou ela ter visto um relacionamento de alguma amiga, juntando com o fato de se esfriar na presença do pai, sabe? Facilmente você consegue enxergar que esses motivos poderiam ter levado a esse término. Seguiu. Tá. Ela diz assim, tipo, mas eu não tava feliz. Deixa eu te contar uma coisa. Por que uma mulher num casamento ela pode não ser feliz? N fatores.
Um monte de fatores. Mas agora eu vou te contar uma história que eu cuidei como pastor. Um casal recém-casado, casaram os dois virgens. E 6 meses depois eu cheguei a encontrá-la, saímos e sentei com ela e perguntei, e aí? Eu toda feliz pela felicidade dela. Eu em abstinência, anos, sem beijar na boca, sem fazer nada, sem ver aquilo na minha frente, sem fazer aquilo maravilhoso, nada. Certo. Peguei e perguntei pra ela. E aí? Fiz assim, ó. E aí? Bate pau. Como é que tá a vida de casada, toda empolgada? O que eu esperava? Por uma mulher que você sabe que casou em santidade, com um cara também que casou em santidade, os dois casaram virgens. Eu esperava ouvir o quê? Eu tô vivendo o céu. Namorei tempo bom de namoro, em consagração. Só que ela tava com semblante triste. E essa pessoa foi eu que ajudei. Eu disse, como assim? Ela tinha a própria igreja dela, isso já aconteceu mais de uma vez comigo, de eu ajudar casais com problemas na área sexual. Eu, como pastora solteira, não posso divulgar, porque escandaliza. Muita gente tem preconceito. Mas a verdade é essa, eu já ajudei muitos casais. No caso dessa situação, ela tava triste. Eu falei, ela falou, ai, não tá nada bem. Eu assustei, né? Falei, como assim não tá nada bem? Você é jovem, eu tô jovem, as pessoas cheias de vida. Casou e não tá tendo vida feliz, tá acontecendo alguma coisa errada. Eu falei, o que houve? O que tá vendo? Aconteceu alguma coisa? E aí ela desabafou pra mim, a gente tava as duas sozinhas, ela falou assim, eu acho que eu sou frígida. Como assim você é frígida? Você descobriu isso agora? Eu acho que eu sou frígida porque a gente tem intimidade, há 6 meses casado, eu não sinto nada. Tá, mas ela tava tendo a mim pra conversar, que sou uma pessoa extremamente didática, dou aula sobre tudo, todos assim. Não tenho nenhum pingo de repressão, sou uma pessoa muito livre pra falar dessas coisas com pureza, com respeito, bom humor. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas tem um monte de problema, um monte de trauma, fala com vergonha, com medo, ou fala... Realmente é difícil, né? Às vezes a pessoa ter essa abertura para poder falar com o pastor, com a pastora sobre esse assunto, tá? Não é fácil. Para mulher não é fácil, imagina então para homem. Com depravação, é sempre um desequilíbrio. Eu consigo transitar bem nessa área. Falo isso porque mulheres geralmente são mais fáceis de se comunicar, né? Mais abertas a falar com outros. Pureza com santidade. Então ela tava falando com a pessoa certa. Quantas milhões de outras pessoas, mulheres ou homens, não tiveram a mim pra poder responder ali? Não sei. Eu nunca conversei com essa moça, nunca conversei. E se tantos problemas podem ter acontecido, é muito comum com casais que casam virgens, se a igreja não tem um curso para noivos que tem aulas. Eu tenho um casal de amigos pastores, pastor Flávio e pastora Lilian Baroli, que eles dão curso para casais. E ele dá aula pro cara, sabe de quê? Se a mulher não tiver prazer, vai ser traumática. E se a primeira vez for traumática, ela não vai gostar da intimidade. Porque a mulher fica traumatizada pro resto da vida e causa um processo chamado vaginismo, que é uma contratura involuntária da... Aí já é um pouco mais delicado. O cara tem que pensar ali, não apenas nele se satisfazer, mas também pensar na mulher. E para alguém que nunca teve uma experiência, ainda é mais complexo. Musculatura e dói. Ignorância é um problema muito sério, você tá entendendo? Mas quantas pessoas têm acesso? Tem que ensinar os virgens. Tem que ensinar, tem que ter curso com pessoas Se você santas. quer que o cara case virgem, você precisa saber ensinar o cara. Quem é responsável por isso? A igreja. A igreja tem que providenciar esse tipo de curso. Mas essa aula se dá uma semana antes, pra não ficar com caramiola, senão fica pirado. Perigoso. Pra não ficar citando a coisa da cabeça. Então o que acontece? Uma semana antes do casamento tem a aula. Tem que ter o preparo. Eu, inclusive, quando vou em chá de lingerie, de menina virgem, eu já levo o kit Canaã, entrando na terra prometida. Entendeu? Kit Canaã foi ótimo. Levo o kit, levo um lubrificante, não sei o quê. Eu levo tudo que eu posso levar pra ela. Toma aqui você, vai te ajudar. Sabe lá como é que vai esses negócios? Então o que acontece? Naquele caso eu ajudei. Eu sentei, desenhei, dei uma aula didática. Falei, olha, assim, assim, assim. A mulher não é igual ao homem. O homem é num lugar, a mulher é no outro. Deus fez assim. Porque quando um chega no prazer, se a mulher chegasse no prazer antes do homem, a mulher expulsava o homem. Não ia ter a conclusão da relação. Então Deus fez separar pra poder ser um desafio, uma brincadeira. Coitado, o menino não sabe. O menino casou virgem. Ou a menina também não sabe. Aí, ó, ignorância completa, entendeu? E ninguém tá nem aí com a mulher. E a mulher vai ficando triste. Porque o que acontece? Você precisa entender que a estrutura cerebral da mulher, quando ela é uma princesa, ela não é uma mulher estimulada. A princesa rara, a mulher assim, aquela nobre mesmo, ela não é uma mulher que teve vida de é a mais rara. Ela é pura, pura, pura. Ela vai pra uma noite de núpcia sem nunca ter feito nada. Ela não sabe. Enquanto que você, homem, quando você tinha 8 anos, você bulinou e você já começou brincando. Então entende que é uma coisa de uma discriminação. Mas eu discordo um pouco da pastora nisso aí. Significa também que todas as pessoas já viveram um tipo de experiência sexual antes de ter se casado. Tanto homens quanto mulheres que se casam virgem, né? Principalmente do âmbito igreja. Não vou dizer que é todos, né, irmãos? Porque a gente tá vendo hoje em dia aí a igreja muito corrompida, né? Pessoas da igreja consumindo material indevido, coisa imprópria que não deveria estar consumindo, né? Mas vamos dizer aí um pouco antes aí, né, pessoas que conseguiram se consagrar a vida inteira e não ter acesso e nem ter esse tipo de estímulo, vamos dizer assim,
conseguir viver bons relacionamentos e tudo. Nem todo mundo teve experiência sexual antes do casamento. Discrepância da coisa. Porque enquanto o homem com 8, 9 anos já descobriu o prazer, às vezes se ela é guardada. Pois é o que ela acabou de falar, é o que eu acabei de dizer, né? Ela repetiu. Com 8 anos de idade, é uma criança ainda, gente. Sei lá, vamos seguir. Uma menina santa, ela vai chegar num casamento em 20 anos, 22 anos ali casando, sem nunca ter experimentado aquilo. Nossa. Muitos homens querem essa mulher, mas eles não são capazes de fazer esse vínculo na vida dela de maneira agradável. Se ela viver casada e ela não experimentar o prazer, o diabo vê. O diabo vai botar alguém no caminho. Que ela vai ter uma insatisfação constante, que lá naquele filme era histeria. Entendeu isso? Porque ela vai ter um estímulo, mas ela não vai concretizar. Imagina você tendo estímulo e não concretizando. Eu já atendi mulheres com 40 anos de idade, 20 de casado, sem nunca ter tido prazer. Eu atendi, nunca tiveram. Mas elas têm um estímulo. Imagina o que é isso, 20 anos de casado sem você ter um estímulo. Eu tive que dar aula. Olha só, você vai assim, você vai desenhar, levar o papel pra casa, vai com teu marido, vocês vão fazer Mostra assim. pra ele. Aí a mulher voltar depois pra mim dizendo: pastora, eu tô apaixonada. Acabou de se apaixonar pelo marido. Um filho grande. 40 anos. Isso. É. Você entendeu? Isso é real. Entendi. Existe de tudo nesse mundo, entendeu? Nós estamos contando aqui de tudo que existe. Olha, Pessoal, a pastora trouxe ali muitas informações. Eu acho que o que é válido da gente pegar disso aí é a gente entender que Jesus, ele é o centro, tá? Seja na sua vida secular, seja na sua vida familiar, seja na sua vida espiritual. Se não tiver Jesus, não tem jeito, pessoal. Não adianta, a coisa vai dar ruim, tá? Se você tá vivendo uma situação semelhante do que ela falou, sabe? Procura alguém especializado, procura alguém que pode te ajudar, que pode te aconselhar. Não espera apenas a coisa chegar num momento ruim para você tentar buscar conserto, beleza? No mais é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deus abençoe a sua vida. Vou deixar aqui um card com alguns outros vídeos que eu fiz a respeito de assuntos semelhantes a esse para que você possa estar se aprofundando ainda mais no que foi falado aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo.